Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé e hoje estou aqui mais uma vez com vocês nesse estúdio maravilhoso aqui da Vibe Mundial, no nosso programa da Madrugada Astral. E com muito carinho, muito respeito, eu venho aqui mais uma vez agradecer a toda essa audiência que vocês estão me proporcionando, todo esse carinho maravilhoso, todo esse amor que vocês têm para comigo e para com a espiritualidade, né? Porque eu costumo dizer que eu não me preocupo muito com as pessoas que estão deteriorando a religiosidade, aquelas pessoas que estão ali, acabam distorcendo a imagem da Umbanda, do Candomblé, das tradições afro-religiosas, né? É muito importante para a gente poder usar essa situação aqui como hoje para levar o lado bom da religiosidade, até porque não tem lado ruim. O lado ruim está na má prática do ser humano. No desvio do caráter do ser humano é onde as pessoas elas se distorcem. Você nunca viu falar assim, a igreja católica, né, o candomblé, a umbanda, não. É sempre algum praticante, é sempre algum religioso que ali ele desviou o caminho dele e cometeu algum ato ilícito, algum ato esdrúxulo, algum crime hediondo, né? Enfim, é sempre o ser humano. E baseando-se nesse início aqui, nesse índice dessa introdução que eu estou fazendo aqui para vocês, eu queria dizer sobre isso hoje. Sobre a importância de você manter a sinceridade em dia. Que isso se refere ao nosso caráter, né? Muitas pessoas me falam sobre... Babá, eu tenho que ser sincero o tempo todo? Aí eu falo para as pessoas assim, se você não estiver numa mesa de jogo de búzios, sim. Porque quando a gente joga búzios para alguém, a gente orienta as pessoas, nem tudo a gente pode falar. Ontem mesmo eu peguei um caso de uma pessoa que ela, através da audiologia dela, pela data de nascimento, eu desdobrei os odus dela, eu fiz ali a numerologia e já sabia que ela tinha um problema seríssimo espiritual. Pela audiologia, eu nem tinha feito o jogo ainda para a pessoa. Aí quando eu fui no jogo, confirmei tudo aquilo que eu tinha visto, e o meu jogo ele é assim, eu nunca deixo a pessoa falar nada sobre a vida dela. Eu sempre peço que a pessoa tire alguma dúvida ou faça alguma pergunta depois que eu mandar todo o jogo para ela. Se for de forma à distância, se for presencial, a mesma coisa, né? Que eu atendo muitas pessoas fora do estado e fora do país também, mais de 10 países diferentes. Então, quando eu peguei essa ligação, esse entendimento, perdão, eu vi aquela pessoa e falei, essa pessoa está com um problema seríssimo de vida, de suicídio, de problemas espirituais, porque ela pertencia a uma comunidade espiritual que para nós chamamos de Ebel-Rum. E essa comunidade espiritual, só para vocês entenderem, é uma comunidade espiritual que as pessoas elas não precisavam reencarnar mais. E por algum motivo essas pessoas reencarnam, e lá naquele espaço espiritual, existem aqueles espíritos, né? Aquela pessoa desvia do caminho e aquela comunidade espiritual fica o tempo todo falando assim, nós precisamos trazer de volta aquela pessoa, ela se perdeu do nosso parquinho. Né? Então aqui na Terra, essa pessoa ela sofre de depressão, de ansiedade, de vários problemas, né? De mutilação, problemas familiares, né? Rupturas sentimentais, falta de harmonia. E por que eu estou falando sobre... O que tem a ver com no começo da conversa? Porque eu precisava ser muito sincero para essa pessoa. E eu pedi que ela fosse muito sincera comigo. Porque a primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim, você está tentando tirar sua vida? Porque o que eu vi na audiologia e o que eu vi no jogo, essa pessoa ela estava assim a ponto de uma panela de pressão sem água dentro há muito tempo no fogo, sabe? E aí ela começou a chorar, ela desabou e ela falou, Babacaio, é a primeira vez que eu estou sendo muito sincera na minha vida. E isso me pegou muito, porque a sinceridade dela fez ela se livrar de um problema que ela ia ter. De um interrompimento aí do destino dela, porque ela estava preparada para isso. E isso foi ontem, tá, gente? É uma coisa muito recente. Já peguei outros casos assim, mas para mim o que mais me marcou desses últimos tempos foi o de ontem, porque é uma coisa que eu amo fazer, orientar pessoas. E eu sempre digo para as pessoas, qual que é o melhor segredo? As pessoas me perguntam, qual que é o segredo para a gente dar certo em tudo? Ser sincero o tempo todo. Primeiramente com você. Você não pode ficar mentindo para você. E, vou contar uma mentirinha para aquela pessoa, porque eu não consigo ver aquela pessoa ali, e aquela pessoa fica me cobrando tal coisa, eu preciso falar qualquer coisa. Não invente qualquer coisa. Porque as pessoas, quando elas são inconvenientes, elas pedem pela sinceridade. A inconveniência, ela é inimiga da verdade. A inconveniência é inimiga da verdade, anota isso aí.
Então, quando você está passando por um problema, você tem que ser sincero com você e com a pessoa que você está conversando. E se você precisa ser mais sincero ainda, é porque você está com uma falta de coletividade muito grande. E é importante você analisar friamente a sua vida nesse sentido, nesse aspecto, porque quando a gente chega ao ponto que a gente tem que mentir para o pai, mentir para a mãe, mentir para a família, mentir no trabalho, mentir na escola, mentir para nós mesmos, você não está vivendo na legitimidade. E viver na falta da legitimidade, você está se afastando do sagrado. Porque você está usando o seu alforje por negativo. Não mintam. A sinceridade é a base para o progresso. Ah, porque tem que ser social, você tem que fazer ali, aqui. É impossível isso, gente. Já assistiram aquele filme, como chama? O Primeiro Mentiroso? O filme antigo de comédia? Acho que é, né? Que ele foi o primeiro a mentir, né? Ele foi o primeiro a descobrir que podia mentir. E ali, depois vocês assistem esse filme, quem não assistiu, é um filme maravilhoso assim, de engraçado, né? Porque é uma era que ninguém mentia. E ele foi o primeiro mentiroso, ele descobriu que ele podia mentir. É possível viver na sinceridade? É claro que é possível. Quão bom seria se você chegasse para a pessoa e falasse a verdade daquilo que você está sentindo, caso ela te perguntasse, né? Você não tem que ser intrometido ou oferecido também. Né? Falar a verdade, se uma pessoa vem e fala alguma coisa que te incomodou, me perdoa, mas eu não gostei do que você falou. Não é para você virar as costas e meter o pau na pessoa. Porque o errado é você não se impôs. Você não foi sincero com fulano. Entendeu? A sua sinceridade ali te privaria de você virar um fofoqueiro, tampouco da pessoa te desrespeitar na próxima vez que ela te visse. Porque todo mundo está vivendo um holocausto todo dia. Todos os dias as pessoas elas vivem os seus holocaustos. E elas estão ali tentando submergir. Elas estão tentando resistir à sua própria, como eu posso dizer, eu não vou dizer ruína, porque todo mundo vive muito bem. Mas todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por inúmeras situações e desafios que a gente tenta a todo momento ter um minuto que seja para a gente se sobressair, um minuto de destaque, um minuto de poder falar, olha, eu chamei atenção àquilo ali. As pessoas elas têm esse costume. E isso é falta de sinceridade. Porque quando você é sincero a todo custo, você se torna autêntico. E a sua autenticidade evita muitas coisas. Tanto de você para com as pessoas, tanto das pessoas para com você. Porque quando você é autêntico e as pessoas sabem da sua autenticidade, elas pensam 2000 vezes antes de falar qualquer coisa para você. Então o que eu quero que vocês aprendam hoje aqui, sejam sinceros a todo custo. Você está num relacionamento, num casamento aí de 20, de 30 anos, a sua mulher é chata, o seu marido é chato, joga real. Porque se a pessoa te ama de verdade, ela vai entender. Ela vai te entender. Tá no trabalho, tem aquele coordenador, ele tá te pressionando. Se você não precisar mudar sua postura, se você não for um empregado folgado, que tem muita gente que acontece isso, né? Se você não tiver no erro, chega e fala a verdade. Fala, cara, eu acho que tá me pressionando demais. Como a gente pode resolver isso? Sinceramente, no trabalho, na escola, na faculdade, no relacionamento, vai encontrar alguém para se conhecer, né? Fazer um date. Seja sincero. Eu gosto disso. E você pede pra pessoa falar, eu quero que você me fale exatamente quem você é. Sem fake news. Sejam sinceros. Sejam sinceros a todo momento. Essa autenticidade vai fazer com que vocês se gostem mais ainda. É aquela coisa, lá em casa eu digo pra todo mundo, vai entrar na minha casa, o Filho Santo quer entrar lá pela casa, eu sento com a pessoa e rasgo o verbo. Falo, ó, aqui em casa é assim, assim, assado. Pisou na bola, acontece isso. Quer? A pessoa fala, nossa, babá, mas é muito direto. Eu falei, você quer que eu seja indireto? Por quê? Porque as pessoas elas gostam disso, entendeu? Dessa situação meio de... Esse filminho mexicano, sabe? Essa novelinha mexicana. E eu não tô muito com tempo pra isso. Tampouco quero ter isso na minha vida, na minha casa, pros meus filhos. Tanto que eu falo, lá em casa é uma casa que não tem fofoca. A minha casa de candomblé é uma casa que não tem fofoca. Porque quando começa o tititi tatatá, eu já... Por que você tá falando isso? O que te fez pensar que é isso? Você tá com o tempo desocupado? Tá com o tempo hábil? Vem aqui lavar, passar e cozinhar pra mim, por favor. A casa de candomblé precisa disso. Não precisa de fofoca, de intriga, indaca de afofô,
né? Que é a fofoca dentro do candomblé. Então, gente, quando a gente parte para sinceridade a todo custo, as coisas elas progridem. Vocês podem ter certeza. Sejam sinceros com vocês mesmos. Se você está me ouvindo até aqui agora, para um pouquinho e reflete. Você está sendo sincero com você mesmo? Você está sendo sincero com seus pais? Você está sendo sincero com seus filhos? Você está sendo sincero na sua comunidade espiritual? Você está sendo sincero no seu trabalho? Você está fazendo um bom trabalho? Seja sincero com você, cara. Analisa friamente se vale a pena você ficar alimentando essa falsa ilusão que você aí fica aí só para poder fingir ser alguém que você não é. Sinceridade vai fazer você progredir. A maquiagem, não. Até porque ela não perdura muito tempo. Quantas pessoas que a gente não vê na mídia aí? É só você se basear pelos atores. Quantos atores? Eu, quando criança, eu vi vários atores que desde lá de trás até hoje estão aí fazendo novela, estão trabalhando, que não sei o quê. Você acha que eles conseguiriam mentir tantos anos? Os profissionais, sejam não só atriz, ator, qualquer área, as empresas que vocês, essas marcas que duram aí anos e anos e anos. A pessoa fala, mas uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. Pode até ser, mas eu não concordo. Entendo o seu ponto de vista, mas eu não concordo. Porque a pessoa pode manter na maquiagem, mas todo mundo sabe quem ela é. Olha que feio. Na sua frente, fica aí pelas suas costas. Uma pessoa sincera, ela não precisa se esconder, ela não precisa inventar nada. As pessoas, elas dizem quem ele é, porque ele é aquilo, ele é sincero, ele solta o verbo mesmo. Ele fala, ele rasga no meio de todo mundo. A realidade, ela dói. Ser sincero vai incomodar outras pessoas. Mas se as pessoas que estão no seu meio social são iguais a você, porque você buscou ter pessoas iguais a você, para você subir de nível, para você sair da mesmice, do marasmo, dessa zona de conforto, cara. Sai disso daí, tá te confortando pra quê? Se tá te confortando é ego, não vai te ajudar em nada. Quer progredir? Não vou falar pra você chutar o balde, mas também, né? Faz um progresso de passo cada vez e se arrisca mais, seja mais sincero com você. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ter progresso. Eu mereço ter sucesso. O que eu posso fazer para mudar isso? Sinceramente falando, não vai dar uma de louco, né? E querer fazer coisa ilícita no meio do caminho aí, chutar o pé do amiguinho, puxar o tapete de um, porque isso é desvio de caráter, já não tá sendo sincero, né? Porque se você for sincero a esse ponto, você é mau caráter, você não é autêntico. Tem mais essa, saiba ponderar, é que hoje tudo tem que falar, né? No conta-gotas, né? Porque as pessoas, elas não têm hoje em dia o prumo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, gente, sinceridade, ela faz você evoluir. Numa reunião de negócios, você vai fechar um cliente com sinceridade. Você vai apresentar um produto seu ali, falar, ó, eu faço isso, o cara vai te contratar. Se você estiver mentindo, o contrato não dura. Relacionamento é a mesma coisa, você encontra alguém, você faz o seu merchan ali pra menina, pro cara e não sei o que. Passou um mês, você fala, vixe, a pessoa não é nada disso que ela falou. O que acontece? Rompe o relacionamento. A falta de sinceridade faz você cavar a própria cova. Vai comprar um carro? Posso financiar? Posso. Está mentindo? Você vai se lascar, você vai ter que devolver o carro. Isso é para tudo na vida, gente. Aprendam que a sinceridade, ela dói, mas ela constrói. E dentro do culto do orixá, a gente costuma dizer que a gente faz certos juramentos, né? Pelo dia de hoje é uma quarta-feira, não sei que dia que vocês estão me ouvindo aí, uma sexta, né? Um sábado. Quando a gente faz amalá para Xangô, a gente bota o orobô na boca. O orobô no candomblé é um fruto, uma semente. E é o fruto da verdade. Quando a gente bota o orobô aqui, ó, entre os dentes, e reza, faz o juramento ali, a gente não pode mentir em hipótese alguma. Ah, babá, mas eu conheço tanto pai de santo que faz isso e mente. Aguarde as consequências. Aguarde as consequências. Santo dá corda. Ah, mas a pessoa tá aí viva há tantos anos, vê a vida dos filhos. Como tá a família? Que às vezes o santo para castigar não derruba a pessoa não, derruba a família. Repara nisso. Santo da lapada, que santo da lapada.
Porque se você é um mau caráter, santo, você está usando o nome de santo para enganar os outros. Ele vai te dar uma lapada. Porque se você botou o urobô na boca e jurou ali no pé de Xangô, comeu a malá do rei ali, ó, e comeu o urobô, você não pode mentir. Não pode mentir. Você tem que ter a idoneidade, o caráter de sustentar aquilo que você é. Porque se você mentir, você é condenado. E espiritualmente, que é pior ainda. Dentro do candomblé, a gente fala sobre sinceridade, tem que falar sobre os obás de Xangô também. Existem 6 obás que condenam, 6 obás que absorvem. E ali eles te julgam. Você tá ali. Por isso que a gente reza para Xangô, para Egilaxé Borá, né? Os 12. Mas são divididos em 2 partes. Então você que tem essa fé, essa devoção, pede justiça, pode até pedir. Se você tiver com a sinceridade. Se você não tiver, nem se atreva. Porque se você quer pedir o equilíbrio da balança, a balança vai estar aqui. O meu peso, o peso do outro. Se eu sou mentiroso, aí a balança vira para você junto com a do outro em cima de você. É isso que acontece. É que hoje em dia a maquiagem é tão grande que as pessoas elas conseguem maquiar, né? Que você olha assim na internet, você vê no dia a dia, essas pessoas estão lindas por fora e por dentro. E o coração? Se entupindo de remédio, cheio de doença interna, família deteriorada, filhos nas drogas. Tô falando sério. Filhos desviados do caráter, sabe? Então assim, você se baseia numa pessoa, quando você vê que aquela pessoa ela é blindada, entre aspas, olha os filhos, olha a família, olha quem são os filhos de santo, como é que estão. A pessoa vive sozinha, vive amargurada, vive num castelo, mas vive sozinha, com 2, 3 ali que baba-ovo, que tem que prender ali para poder segurar aquelas pessoas, senão nem aquelas pessoas suportam elas. Então você que está buscando pela sinceridade, saiba, é um jogo muito difícil. Eu te faço um convite. Faça um teste de 7 dias. Vou ser sincero por 7 dias. Conseguirei? Não saberei, porque isso cabe a você se dedicar. Mas me dedicarei? Sim. Faça um teste. Se em 7 dias a sua vida não melhorar pelo menos 5%, olha que eu estou sendo muito otimista. Pessimista. 5%. Se sua vida não melhorar 5%, você volta aqui e faz um comentário hate aqui no meu YouTube. Pode comentar, dar um dislike que eu vou entender. Mas é impossível você ser sincero durante 7 dias e agradecer durante 7 dias e sua vida não progredir. Porque você está usando a sua palavra para o bem, para o bom, para o progresso, para o sucesso, para aquilo que vai trazer um retorno proeminente, daquilo que você deseja, sabe? Então você que está buscando aí se encontrar um pouco mais, eu preciso entrar numa religião para me conhecer. Para, cara, para. Religião, ela tem dogmas. Religião tem cartilha. Se conhece primeiro, depois entra numa religião, para você não ser enganado. Porque a religião não é enganação só de hoje, tá não, viu gente? A religião, ó, depois que criaram a igreja greco-romana, em 300 depois de Cristo, de lá pra cá, meu querido, tá difícil. Então é uma coisa, ó, milenar. Eu não tô falando só da igreja, tô falando antes, candomblé, a religião, a tradição africana, o xamanismo, né, essa coisa aborígene existe há milhões de anos atrás. O candomblé ele pratica um xamanismo, para você entender, é um xamanismo aborígene. A gente cultua a natureza, a gente cultua o vento, a lua, as estrelas. E isso é sincero. Isso é sincero. O natural é sincero. Então é possível você enganar o natural. Para a gente se alimentar daquela natureza, a gente tem que ser sincero tão quanto a ela. Senão, tudo que você está vivendo, tudo que você está fazendo é em vão. E a vida que está levando é uma grande hipocrisia. E ser hipócrita hoje é meio que uma regra, né? Mas não a minha. E não a de muitas pessoas que eu conheço, que eu convivo. Às vezes eu tô conversando com um amigo meu, a gente se estranha, porque ele foi sincero também, mas ali resolveu. Aí falou, meu irmão, perdão, desculpa aí, eu acho que eu exaltei. Realmente você tá com razão e tal. Sinceridade. Amigo de verdade não
briga com você porque você tá certo ou está errado. Vocês se brigam, se entendem, bota os pingos nos i, dali pra frente, vai embora. Família, a mesma coisa. Porque minha mãe fica... Seja sincero, fala, ó, bota a mão no peito assim, fala, mãe, ou pai, é isso, isso, isso. Se ele te amar de verdade, seus pais te amarem de verdade, eles vão te respeitar. Se o seu relacionamento, sua esposa, seu marido, botou a mão no peito aqui na frente dele, se estiver muito insistente, bota a mão no peito da pessoa ali e fala, ó, tô falando isso, olha nos olhos da pessoa, fala, ó, eu sou isso, 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 eu preciso disso, isso, você pode me ajudar? Se a pessoa não concordar, cara, e se você não estiver sendo sincero idoneamente, você não tá no lugar certo. Saia de lugares onde você não pode ser você. A partir do momento que as pessoas te boicotam, que as pessoas fazem chacota com o seu nome, com a sua imagem, que você é motivo de risadinha na rodinha, sai desse ambiente. Esse ambiente vai te adoecer, esse ambiente vai te atrapalhar, esse ambiente vai te atrasar. E isso sim vai trazer um regresso para sua vida, porque você não tá sendo o quê? Você não tá podendo falar nada, porque vão dar risada de você. Então escolha bem os seus ambientes. Se você quer ser sincero, que eu acho que vale muito a pena ser, busque pessoas que também são. Até porque se você pensar, você atrai aquilo que você é. Eu peço para Exu toda vez, Exu, me traga as pessoas para minha casa iguais a mim. Ou com o mesmo pensamento. Claro, não é mesmo, não é igual de ideologia, de, enfim, orientação e tal. Mas com caráter. iguais ao meu caráter. Porque se uma pessoa vier com mau caratismo pro meu lado, quer dizer que eu estou desviando o meu. Se uma pessoa mentir para mim, quer dizer que eu estou mentindo pro sagrado. E da mesma forma que vem, vai embora. Porque eu me regenero o tempo todo. Eu vejo as arestas, eu tento me lapidar pedra bruta. Entre colunas é justo e perfeito. Quem é, sabe o que eu tô falando agora. Falei em código. Mas quem é, sabe o que eu tô falando. Então, se você se lapidar todos os dias, você vai ter uma vida progressa. É impossível. E para colocar pessoas novas e para tirar pessoas das velhas. Porque não é porque a pessoa ela é bom caráter que ela é bom caráter para sempre. Ela pode ter o desvio do caráter dela. Enquanto vida tiver, esperança terá. Mas também pode ser que a pessoa desvie o caráter dela. Os traidores não são aqueles que sentam à mesa? Então você tem que ser um lobo. Olhando sempre quem está na frente e quem está atrás. Para que você nunca se perca no caminho. Você tem que testar a todos. Através da sua sinceridade. E através do seu joguinho também. De equilíbrio. Né? O jogo que eu digo é o jogo da vida. Você tem que saber fazer o rebolation. Tem que fazer. Senão você não sobrevive. Tá certo, gente? Então hoje foi um episódio autêntico. Falando sobre sinceridade. E eu espero realmente que vocês entendam isso, né? De uma forma muito tranquila, eu exponho tudo isso. Porque é uma coisa que eu vivo. E pra mim dá certo. Então tudo que eu passo adiante, eu testo na minha vida. Seja de forma teórica, seja de forma prática. Então tudo que eu falo aqui pra vocês são coisas testadas e aprovadas pelo Imetro espiritual. Tá certo, gente? Mais uma vez, muitíssimo obrigado por me ouvir até aqui. Agradeço a audiência de todos vocês. Me sigam lá nas redes sociais, se inscrevam no canal Babá Caio de Odé, se inscreva, ativa os sininhos, compartilha, manda para todo mundo, chamem todo mundo pra gente fazer esse canal crescer cada vez mais e a espiritualidade atravessar as fronteiras, tá certo, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês, um excelente final de semana, que seja, né, um restante de mês aí de bons caminhos, de boas verdades e que a gente seja sempre sábio para encarar a vida de uma melhor forma, porque sempre há uma nova chance. Se você aguentou o frio da calada da boca da noite, você aguenta o dia amanhecer. Para aquilo que não tem remédio, remediado está. Tá certo? Vigia a tua gira e um beijo no coração de vocês e até a próxima. Axé.